Vamos em frente? Então, agora que nós já conhecemos o Álvaro Cardoso Gomes, vamos voltar um pouquinho, página 11. Na página 11 ele vai fazer a apresentação do seu livro, a apresentação da sua história. Então vamos lá, página 11. Encontraram aí? Tranquilo. Então ele começa lá, dizer que Machado de Assis é o maior escritor brasileiro de todos os tempos já constituiu lugar comum. Todo mundo diz, né? Há muito tempo, os mais importantes críticos do Brasil e do exterior vêm chamando a atenção para seu excepcional talento. Apesar disso, há quem tenha certo preconceito, eu falei desse preconceito, né, contra ele, acusando de difícil, complexo, talvez por conta de suas histórias, de um modo geral, serem diferentes do usual. De fato, Machado, utilizando-se da alusão e recusando-se a dizer diretamente as coisas, procura, por meio de imagens sutis, sugerir algo ao leitor, que não poderia ser dito de outro modo. Vejam vocês, o que acontece, o que tem afastado, né? Essa aí não é uma opinião só minha, né? É uma constatação. Os jovens hoje, eles estão muito acostumados, eu vou dizer as pessoas, né, muito acostumadas a receber coisas prontas, informações prontas, né, sem ter a oportunidade de raciocinar, de tirar ele mesmo suas próprias conclusões. Né? Os livros de Machado, eles trazem essa sutileza instigante, né? Eles te levam a pensar. As coisas não são ditas diretamente, são ditas por meio de imagens que são criadas e que o leitor tem que pensar, tem que refletir. Tá? Como é o caso da descrição que faz de Capitu. Olha só que interessante, né? A imortal figura feminina do romance Dom Casmurro. Seu retrato é quase todo sintetizado nos olhos, imaginados como de cigana oblíqua, olhos de cigana oblíqua e dissimulada. É isso que ele diz sobre, é essa descrição que ele faz de Capitu, né? Olhos de ressaca, é essa descrição. O leitor é que tire as suas conclusões, que faça a sua interpretação. Ele não vai descrever, falar, eu quero que Capitu seja assim. Não, ele vai sugerir, ele vai sugerir. E o leitor é que vai buscar o seu caminho a partir da história contada. Ora, isso nem sempre é assimilado por um leitor pouco afeito às sutilezas e que, por isso mesmo, prefere descrições pormenorizadas dos personagens, como costuma acontecer na ficção convencional. Então ele foge da ficção convencional, ele não está para te dizer o que a coisa é, como a pessoa é. Ele está aqui para sugerir, você que tire as suas conclusões. Não bastasse a economia de recursos que leva Machado, em poucas linhas, a definir um caráter, seu modo de contar é permeado por uma saudável oralidade, como se propusesse estabelecer uma conversa íntima entre autor e leitor. E nós vamos ver nos textos de Machado, em vários momentos, a conversa dele com o leitor, né? com o leitor. E eu vou ressaltar isso em algumas passagens aqui. Então, continuando. Isso porque Machado quer a nossa cumplicidade no desvendamento que faz da vida humana. E, para tornar melhor ainda a sua ficção, ele coloca um tempero extra narrativa, o humor. Né? Ele tem humor às vezes até, né, bem afiado, uma crítica. Né? Esse humor traz uma crítica, aquela crítica que vem lá de Gil Vicente, né? Ridendo castiga Timóteo, né? Rindo castigam-se os costumes. Ele vai castigar esses costumes com humor, mas não um humor direto, um humor que tem que ser entendido, tem que ser interpretado. Então, um humor afiado, que chega a ser corrosivo, como acontece, por exemplo, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, em seu conto alienista. Então, Memórias Póstumas de Brás Cubas, nós vamos ver um pouquinho
e também de alienista. Vejam que, aos poucos, o Álvaro Cardoso, o professor, ele vai instigando o seu leitor a procurar os textos de Machado de Assis, a se aprofundar nos textos de Machado de Assis, né? Ele vai dando aqui algumas dicas. O humor você pode procurar em Alienista, Memórias Póstumas, né? Quem não se lembra da bem-humorada frase de Brás Cubas ao definir o que foi seu caso amoroso com a amante? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Tá aí o humor. Ela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Olha, humor afiado, crítica àquela figura interesseira de Marcela. Claro que segundo ali Brás Cubas, né? Mas também é possível ver em Machado um tom menos ácido, no modo que nos revela a perda da inocência de jovens, como acontece nos contos Uns Braços e Missa do Galo. Né? Então ele sabe ali viajar pelo lado mais humorístico e também pela seriedade ao tratar de temas importantes. Mas tanto um caso como o outro, Machado visa fazer uma crítica à ganância dos homens. Isso aí nós vamos verificar em várias passagens da sua obra, né? Uma crítica à ganância dos homens, ao mundo onde os mais fracos são vítimas dos mais fortes, né? Ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas, né? É a verdade que emana da filosofia do Humanitas, de Quincas Borba, permeando seus livros mais instigantes. Então, essa ideia do aos vencedores as batatas, nós vamos ver em várias obras, é presente em várias obras, é mesmo uma filosofia que ele tem. Machado, no texto de obra, não sou eu que penso assim, é o meu personagem, né? Mas quando a gente verifica toda a obra, a gente vê que é um pensamento mesmo, né? Determinista de Machado de Assis, faz parte do período em que ele viveu, né? No entanto, Machado de Assis não nos chama a atenção tão só por sua excelência como escritor. Há um aspecto muito importante nele que também me levou a pensar em escrever esta biografia romanceada, a sua vida. Então a vida de Machado de Assis é muito instigante, né? Tratar-se de quê? Um homem pobre, negro, né? Vivendo numa sociedade escravocrata, escravista, né? E ele sendo mulato, e ele consegue vencer, ele consegue com o seu talento vencer. Então, além de ser um grande escritor, ele é um grande exemplo de vida, né? Era um homem doente, mas teve um casamento muito bem sucedido com Carolina, né? Então ele teve, apesar de não ter tido filhos, né? Mas ele teve ali uma vida bem bacana, bem tranquila, né? Ao contrário de muitos ícones aí, né, que tem uma vida balaladíssima e tal, ele foi um gênio calmo, um gênio com a vida boa, com a vida pacata, com a vida regulada, né? Muito diferente dos heróis, entre aspas, que nós estamos aí habituados a conhecer, a travar contato no nosso dia a dia. Tá certo? Vou parar aqui e a gente já volta.